A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre um Cristão, se caso você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez. Hoje vamos falar sobre as Escrituras, mais uma vez. Melhor hora para se ler as Escrituras, para mim, é pela madrugada, né? A hora que você está em silêncio, ali ninguém está te incomodando, não está tirando tua atenção, e você consegue se concentrar melhor na leitura da palavra de Deus. Hoje vamos estudar um costume dos judeus, né? Pelo menos daquela época. Não sei se até hoje eles fazem isso. Que costume é esse, irmão? É um costume que vamos pegar o exemplo do próprio Filho de Deus, de Jesus Cristo, que era judeu, e ele seguia esse costume. O costume de ler as Escrituras em dia de sábado, mas não somente ler as Escrituras em dia de sábado, porque isso podemos fazer a qualquer dia, desde que a gente separe um dia para fazer isso, tá? Não é questão de guardar o sábado, mas eles, naquele tempo, particularmente, foi uma ordenança para o povo que tinha sido tirado do Egito, né? No caso, os hebreus, que depois vieram passar a ser chamados de israelitas, ok? Então, no sábado, eles guardavam o sábado para ler as Escrituras. E essa passagem aqui, o qual encontramos segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, o versículo 16 e o 20, nos diz qual era o costume deles. Olha só, está escrito assim, a respeito de Jesus Cristo: ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume judeu, num sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Então aqui a gente observa que Jesus Cristo, ele, como ser humano, ele seguiu o judaísmo por um momento, certo? Olha só, porque ele estava debaixo da lei. Jesus Cristo, como homem, estava debaixo da lei. Então, ele, por ser judeu, ele seguia este mandamento de guardar o sábado e ir para sinagogas, né? Agora, quando chegou nesse dia na sinagoga, foi-lhe entregue o livro do profeta, e quando abriu o livro, encontrou o lugar onde está escrito. Lembrando que o livro do profeta Isaías, o qual Jesus Cristo leu, é o capítulo 61, versículo 1 e 2, que ele leu naquele momento, tá? Observe que a palavra vai dizer que ele levantou-se para ler. No versículo 16, capítulo 4 de Lucas, versículo 16, ele levanta-se para ler. Porém, no versículo 20, diz assim: ele fechou o livro após ler, tá? Devolveu ao assistente, que era aquela, não era era uma espécie de pergaminho, um livro, né? Ele entregou a ele. E Jesus, ele se senta, sentou-se, ele se senta agora para explicar o que ele tinha lido em pé. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, ou seja, concentrados nele. Então, o costume que a gente vê é que os judeus, ele tinha esse costume, eles liam em pé, para que todos vissem que ele estava lendo, mas na hora de explicar, precisava de um tempo a mais para a explicação. Então, eles se sentavam, e os demais também se sentavam, se concentravam na explicação para aprender. O que eu aprendo com isso, meu irmão, que não basta só você ler, não basta só você falar às pessoas, mas você tem que explicar passo a passo das Escrituras Sagradas, né? Hoje chamamos isso de uma pregação expositiva. E é isso que Jesus fazia. E se você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você tem que estudar sem cessar, sabe? Deixar os afazeres do mundo de lado, deixar às vezes, tentar se concentrar em fazer o seu trabalho de segunda a sexta, tirar um dia para, eu não sei se você pode tirar o sábado, se você pode tirar o domingo, mas você tem que tirar um dia para estudar e se alimentar da palavra, para você crescer espiritualmente, porque há homens que estão fazendo o contrário.
estão dando mais atenção às coisas do mundo, ao trabalho, a isso, aquilo. Estão se perdendo, sabe por quê, meu irmão? Nada que possuímos material podemos levar quando morremos. Mas quando temos material espiritual, a gente pode levar, porque a gente vai se apresentar diante de Deus. E Jesus Cristo disse certa vez: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores, seus servos, o adorem em espírito e em verdade. Pois bem, irmão, eu espero que você tenha aprendido esse costume aí com a pessoa do Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. Apenas estou reportando para você. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 4, versículo 16, que prova que ele levantou-se para ler, e no versículo 20 prova que ele sentou-se para explicar. Tá bom? Então, essa é mais algo que você que serve ao Senhor Jesus Cristo tem que saber. Tem que saber o que o seu mestre fazia, da maneira que ele fazia, e você tem que repetir. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava dizendo: eu sigo o que Jesus Cristo fez, o que ele disse. Então, espero que tenha compreendido aí, e até o próximo trabalho, se assim o Senhor Jesus Cristo permitir. Amém?